A democracia é o regime de governo implantado no Brasil. Apesar desse termo ser bem conhecido, tem uma grande complexidade e pouca compreensão. Nós conversamos com o mestre em Sociologia Política, o professor Oscar Rover, sobre a democracia e a forma como o Brasil é governado. Seja bem-vindo, professor. Oficialmente, nós vivemos em uma democracia representativa. Quais são os principais fundamentos desse tipo de governo? Bom, é bastante complexo, no entanto, vale a gente dizer que a democracia, em primeiro lugar, ela faz um esforço para que as decisões sobre as coisas públicas, a res pública, elas sejam tomadas pelo máximo de participação, pelo máximo de pessoas, grupos sociais atingidos, não é, pela própria decisão, ou seja, aqueles que de alguma maneira vão receber os impactos das decisões sobre a questão pública, quanto mais eles participarem do processo de que eles são afeitos, de que os envolve, mais democrático nós podemos dizer que é esse processo. A democracia representativa, ela basicamente é aquela que se resume à eleição dos representantes, né? Então, ao invés de as pessoas, grupos sociais participarem ativamente das diversas dinâmicas que vão tocar na sua vida, elas basicamente participam lá no momento de apertar a teclinha e selecionar as elites que os governarão, seja no nível local, estadual ou federal, né? E dentro desse governo, professor, nós temos a governança civil e a governança cívica. Você pode caracterizar essas duas governanças para a gente? Talvez em primeiro lugar seja importante a gente caracterizar o que é governança. A governança, ela se caracteriza de maneira forte pelo fato de as decisões políticas, e não só a decisão, mas também a execução dos processos que envolvem as políticas públicas, elas são feitas não só pelo Estado, não só pelo agente do poder executivo, mas pelo conjunto da sociedade. Obviamente, essa governança ela será mais democrática quanto mais atores sociais, quanto mais grupos sociais participarem do seu processo de decisão, de planejamento e de execução. Então, se a governança ela implica em um processo que vai além do Estado, envolve os diversos atores, a diferença entre ela ser mais civil ou mais cívica, uma delas está por aí, ou seja, quanto mais esse processo de governança ele for tomado por grupos pequenos, seletos, reduzidos a grupos com mais poder, etc., mais civil nós podemos dizer que é essa governança. Quanto mais ela for tomada, as decisões, esse processo de gestão, ele for feito por um maior número de grupos sociais, que os grupos mais vulneráveis participem desse processo todo, que eles tenham vez e voz nesse processo todo, mais cívica nós podemos dizer que é esse processo de governança. E como o senhor avalia essa questão aqui no Brasil? Quais das duas governanças estão prevalecendo mais? Sem sombra de dúvida, a governança civil, aquela onde grupos seletos participam dos processos decisórios, né? Aquela em que muitas decisões são tomadas já no centro do poder, seja no nível lá em Florianópolis, no nível estadual ou em Brasília no nível federal. Muitas decisões são previamente tomadas lá e elas vêm para ser legitimadas, para ser consolidadas através de processos participativos. Então as organizações sociais elas participam sim de vários desses processos, mas muito mais numa atitude de legitimação, né, e muito mais em processos tutelados pelas diferentes esferas de governo. Nós não podemos dizer com isso, não é, que a governança, mesmo civil, ela não avança, né, em termos democráticos como se fosse uma decisão tomada apenas pelo Estado. Se fosse só o Poder Executivo Estadual Federal tomar a decisão, ou se ele capilariza, ele desconcentra essa decisão para as esferas locais e regionais, nós temos ali um avanço. Só que um avanço que é restrito,
que poderia ser maior, poderia ser mais cívico, se ele não se restringisse a grupos específicos, seletos, se os recursos que são liberados a partir desse processo decisório não se concentrassem em organizações e em empresas seletas específicas e efetivamente houvesse uma maior universalidade de acesso, seja à decisão, seja à execução dessas políticas. E como o senhor pode nos colocar mecanismos que podem fortalecer essa governança cívica para o desenvolvimento? São diversos mecanismos que a gente poderia enumerar, mas eu diria que um primeiro é garantir que estes fóruns de governança eles continuem atuantes e existindo, no sentido de que o próprio fato de eles existirem já abre um espaço de discussão, traz para a esfera de decisão sobre a política pública outros atores e isso obviamente amplia o controle social, a transparência, o envolvimento da sociedade nos processos decisórios. Para ampliar isto, é necessário, em primeiro lugar, que haja decisões de quem está abrindo esses fóruns de governança para envolver outros atores, que são influenciados, cuja vida é influenciada pela decisão desses fóruns de governança e que muitas vezes não estão participando, tiveram alguma cláusula de barreira para sua entrada nesses fóruns e nesses processos decisórios. Além disso, muitas vezes muitos atores sociais, por eles terem uma dificuldade, uma restrição de capacidades, de recursos, sejam eles materiais ou intelectuais, eles participam desses fóruns, mas participam de uma maneira muito pouco proativa, muito pouco como sujeitos atuantes. Então vão muitas vezes lá numa participação mais para legitimar decisões previamente tomadas e etc. Então nesse sentido, renovar processos de formação política, de capacitação desses agentes sociais para que eles participem, de garantir inclusive condições materiais para que os grupos mais vulneráveis possam participar dos processos decisórios, né? São todas coisas que podem ajudar a melhorar e a ampliar esse processo de governança cívica em que mais atores possam participar. Na sua opinião, professor, qual a percepção que o brasileiro tem da democracia? Infelizmente, não é? Eu diria não, os estudos demonstram isso, a percepção do cidadão brasileiro ela é ruim, não é? Não especificamente da democracia, mas da política. Mas considerando que a política, enquanto negociação, geração de espaço para negociação de interesses na esfera do Estado, ela é central para a vida social, imagine a situação, né? O Estado brasileiro, no nível geral, federal, estadual e municípios, ele retira da economia em torno de 40% de tudo o que é produzido, retira esse recurso na forma de imposto, para depois esse recurso voltar para a sociedade na forma de políticas públicas. E o que a gente ouve na mídia são noticiários sobre a corrupção, sobre o desvio, sobre uma série de coisas. Então, qual é o imaginário do cidadão normal, né? É um imaginário da política como uma coisa ruim, podre, uma coisa que, infelizmente, não faz adequadamente o que deveria fazer. O que é importante, eu acho, esses cidadãos compreenderem? Justamente isso, que na política se decide quase metade de todo o recurso que é movimentado no país e que, portanto, é central que quem se considera honesto participe dela. Porque assim nós teremos uma política mais honesta, menos corrupta, que mais gente se envolva nos processos, que efetivamente essas dinâmicas participativas elas tenham mais pessoas e grupos sociais se envolvendo, porque assim nós construiremos um processo de tornar a política mais transparente, mais pública, mais cívica, né? E obviamente com isso ganha a democracia e ganha o povo de maneira geral, né? Obrigada, professor. Obrigado eu.